fala assim, ah, mas sabe que eu não gosto tanto de ser mulher? Porque é tão chato menstruar. Ah, eu não gosto. Então eu já fui essa mulher e eu atendo, tenho amigas, tenho familiares e tenho pacientes que falam sobre isso, que se incomodam em ser mulher. E aí um dos aspectos é esse, uma das resultantes, né? Eu não gosto de menstruar. Aí tem os anticoncepcionais hoje em dia, né? Que cortam a sua menstruação. Só que pensem, gente, um remédio, ele fala da ponta final da situação. Não estou contra a medicina, não estou contra nada, até porque, né, a gente sabe da evolução que é e o quanto é importante para muita coisa. Mas vamos olhar com um pouquinho mais Vamos trazer esse olhar crítico. Então, o que é esse remédio? Ele resolve a pontinha final. Por isso, e aí onde existem as doenças crônicas? Onde existem esses sinais crônicos? Porque você tem uma percepção crônica, você tem um trauma que é crônico, porque ele tá ali. A tua percepção é crônica, porque ela não saiu dali. Então, você sempre traz esses sintomas. E aí, você pega, né, uma menstruação, falando do remédio, o que ele vai cuidar? Da pontinha da situação. Então, eu não quero mais menstruar. Tá bom, tá aqui o remédio. Mas o que ele tá mudando dentro de você? Todos os seus hormônios. E aí, a forma que você começa a operar na vida começa a ser completamente fora do seu instinto natural. Porque se você veio com aquela concepção e você muda essa concepção, como é que você vai realmente viver o seu instinto da forma que ele precisa ser vivido, com os desafios que ele tem, a partir dos desafios as evoluções que ele precisa ter? E aí quando a gente chega nessa questão, por exemplo, da menstruação, desse feminino que tem... uma das coisas é como se a gente fosse... Como não? A gente vai contra a nossa própria natureza. E aí, não, mas eu não gosto de menstruar. Ok, você não gosta de menstruar. Eu fiz uma conta, tá? Eu fiz pra provar pra vocês, tô aqui com a minha colinha. Então, assim, vamos pensar numa média. Óbvio que não é sempre assim, mas assim, uma mulher que menstrua, em média, 5 dias no mês, tá? Aí essa mulher, ela fala que ela nem gosta tanto de ser mulher e que incomoda um pouco, e uma das coisas mais chatas é menstruar. Aí tá bom, vamos considerar, eu coloquei um número médio, assim, óbvio que tem mulheres que é menos, óbvio que tem mulheres que é um pouquinho mais, mas vamos considerar que essa mulher aí, só pra arredondar a conta, ela menstrua por 40 anos. 5 dias por 40 anos. Então, 5 dias por 40 anos, ela vai menstruar 2.400 dias. Os outros 25, olha só, você não menstrua. E aí, o que essa mulher olha? Só para os dias que ela menstrua. Por quê? Quantos dias ela não menstrua nesses 40 anos? 12.000 dias. Então, a gente está comparando 2.400 dias versus 12.000 dias. Então, a gente pega, matematicamente, 20%, né, que isso representa, e considera que esses 20% fazem com que a gente não goste tanto, assim, de ser mulher, que a gente rejeite um pouco esse feminino, que a gente passe a tomar remédios fortes que mudam completamente a nossa concepção por causa de 20%. E aí, essa já é uma percepção de como é uma percepção mais limitada. E uma percepção que não olha para essa capacidade de gerar mais coisas, de gerar vida. O que é isso? É uma percepção de escassez. Você tem 80% desses 40 anos para aproveitar, para fazer diferente, para... Enfim, já que você quer olhar a menstruação como algo negativo. Então, tudo bem, né? Tua percepção, se você não quer mudar, a escolha é sua. Mas aí você pega 20% e faz com que essa seja a sua verdade absoluta. 20% do tempo em 40 anos você está menstruada. Só que aí você fala que você... Uma das coisas que você não gosta de ser mulher é porque está menstruada. Por causa de 20% do seu tempo? E quantas vezes a gente não pega essa percepção negativa, essa percepção de escassez, essa percepção que cria menos e coloca isso em todas as outras áreas da nossa vida? Acho que quantos 20% a gente não tá pegando e fazendo virar a verdade absoluta? Né? Então, assim, traz essa consciência desse... É o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente faz isso o tempo inteiro, só que a gente começa pela gente. Esse é o ponto. Então assim, não, Ana, eu só faço isso com a questão
do vizinho que, o vizinho é super legal, mas todo sábado ele faz uma festa que me irrita. E aí eu fico mais com raiva do vizinho do que não, mas é só todo sábado, né? Mas enfim, você acha que é só coisas assim, corriqueiras. Mas a gente faz isso primeiro de tudo com a gente. A gente cria esse olhar escasso mesmo. E um olhar de rejeição ao que a gente é. Viemos mulheres, ok. Mas aí você vai falar assim, Nana, porque você não conhece a minha menstruação. Você não sabe como é fácil falar. Vem menstruar aqui e sentir a cólica que eu sinto todo mês. Vem aqui ficar no meu lugar, e em vez de menstruar 5 dias que você tá falando, eu tenho uma menstruação longa de 14 dias. Existem essas situações? Óbvio que existem. Mas aí eu vou te falar outra coisa. E aí a gente volta ali para o começo da live. Olha para a origem disso. Então, assim, usar esse remédio para a ponta final e não usar o remédio do autoconhecimento para entender a origem das situações que acontecem com você, né? Então, o remédio, o principal remédio aí pra gente viver e ter cada vez mais qualidade de vida é o autoconhecimento. Porque quanto mais remédio você toma, mais desequilíbrio você tá fazendo. Ok, né? Vamos falar que a gente tem situações que a gente tem que tomar, tratamentos que a gente tem que fazer, ok. Eu estou falando de situações que a gente pega um remedinho como se fosse a única solução, só que existem várias outras, gente. Então, trazer essa consciência do quanto a gente precisa, sim, olhar para essa origem da situação. Sempre, sempre, em todas as áreas da nossa vida, para que a gente tenha essa percepção de vida das situações e não essa percepção escassa, né? Feminino, o que a gente tem muito comum aí com essa tal de natureza quando a gente fala sobre ser mulher? O que nós temos muito em comum são os ciclos, né? Os ciclos da natureza. Então, primavera, verão, outono, inverno, os ciclos da lua. Então, assim, a nossa menstruação, ela tem total a ver com os ciclos da lua, né? Toda mulher, eu acredito que saiba disso. Então, nós vivemos esses ciclos o tempo inteiro e a gente vive literalmente no nosso corpo, né? E aí, como que a gente lida e transforma esses ciclos? Porque se a nossa vida é realmente cíclica que significa que nós vamos passar por mesmas situações muitas vezes, né? Só que como a gente passa por essas situações? O que a gente tá aprendendo do ciclo 1 para levar pro ciclo 2, para levar pro 3 e para melhorar cada vez mais e evoluir cada vez mais dentro desses ciclos? É a mesma coisa assim, eu vou trazer, adoro exemplos, né? Então vamos lá, vamos começar com os exemplos, com as historinhas. Então assim, pensa que eu chego para vocês e dou um livro para vocês. Olha aqui um presente, um livro de 500 páginas. Aí você fala, obrigada, um pouquinho grande, né? Mas tudo bem, vou ler aqui. Aí você se esforça para começar a ler esse livro. Aí você fala, nossa, eu li o primeiro capítulo, interessante, entendi aqui, a Maria tá lá no livro, né? Vamos falar da Maria, daqui a pouco ela chega aqui, já chegou, né? Vamos falar da tal. E aí ela tá lá no livro, aí você fala assim, nossa, que história legal, né? Parece bem interessante, vou ler o capítulo 2. Aí você fala, mas esse capítulo 2 aqui parece que tá igual ao primeiro. Aí você fala, bom, vou dar uma chance, vou ler o terceiro. Aí você fala, gente, o que acontece? Então assim, Maria tá lá, ela vai, consegue o emprego dela, começa a trabalhar, tá super empolgada, passa uns meses, é mandada embora porque teve problema com o chefe. Aí capítulo 2, Maria consegue outro emprego, vai lá, começa a trabalhar, esse emprego agora não dura 6 meses, dura 1 ano. Acontece algumas coisas, ela é promovida de novo, nossa, que legal, de repente ela começa a desanimar e as coisas do trabalho começam a ficar ruins, o trabalho faz uma demissão em massa e ela vai nesse bolo. Capítulo 3, Maria vai pra outro lugar, começa a trabalhar e tal, não sei o quê, de repente ela fala, eu não sei, não tô gostando, tô desanimada, dessa vez eu que vou pedir demissão, pede demissão. Aí você fala, gente, eu vou ler 500 páginas desse livro exatamente desse jeito, eu não consigo. Tentei até o terceiro, mas assim, não dá, não muda, ela não faz nada, que saco, essa mulher não acorda, o que ela tá fazendo aqui, ela tá fazendo tudo igual. E assim, a gente fica vendo isso de fora e fala, que agonia, né? E que chato, né? Que história monótona, que sem graça, cadê a profundidade do livro? Quanto mais a gente lê um livro, mas a gente quer essa profundidade, a profundidade dos personagens, entender o que vai acontecer com cada um, começar nos enredos complexos, e aí vai, e aí não sei o quê, e aí tem um final que você nem imagina. Isso é legal de um livro. Agora imagina eu te dar um livro de 500 páginas, ou muito mais, né? Porque a nossa vida é muito mais. Então esse livro é a nossa vida.
O quanto a gente está construindo exatamente o mesmo capítulo. Aí para ler teu livro, você fala, meu Deus, que chato. Você ia querer ler o livro em algumas áreas da sua vida, né? Nossa, que sem graça, que estranho isso aqui. Então, o quanto a gente tá realmente buscando esse autoconhecimento, buscando se conhecer e se entender para escrever capítulos cada vez mais interessantes dessa história. Então, como a gente pode trabalhar de fato esses capítulos para que esses capítulos sejam diferentes, né? Então, o que eu posso trazer aqui em relação à natureza, quando a gente fala de capítulos e de livros? Esses capítulos desse livro que a gente vai escrevendo, que é a nossa própria história, esses capítulos são os ciclos da nossa vida, né? Então, como a gente tá encerrando ciclos e começando outros? Porque a gente vai admitir que a gente não vai conseguir fugir dessa lei natural de que existem ciclos. Então um ciclo vai terminar, começar outro, e muito provavelmente eles têm temas muito semelhantes. Mas como eu crio essas ferramentas para que esses ciclos sejam cada vez melhores, cada vez mais interessantes, que esses capítulos sejam mais profundos, que tenham o aprendizado do capítulo anterior, que tudo bem, pode ser o mesmo tema, relacionamentos, mas esse capítulo é novo, é diferente, eu tô agindo diferente. Eu tô me relacionando com pessoas diferentes e a partir dessas atitudes vem novos personagens, vem novas pessoas, vem novos cenários, vem novos desafios. E aí você vai construindo ciclicamente, aí capítulo a capítulo, um livro cada vez mais interessante para a tua vida, né? Senão a gente fica ali mais do mesmo, né? Então, essa é a questão desse feminino fértil. De como a gente lida com esses ciclos, de como a gente transforma ciclo a ciclo a nossa vida, né? Para que a gente possa realmente viver, quando eu falo viver nessa capacidade máxima, é na área que a gente precisar, na área que a gente escolher. A gente não tá falando só da capacidade máxima do gestar, é a capacidade de ser uma excelente funcionária, se assim você quiser, a capacidade de você criar novas condições de trabalho, se assim você quiser, criar relacionamentos diferentes, a capacidade máxima que a gente tem. A natureza está sempre, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, operando em sua capacidade máxima. E por que com a gente é diferente, se a gente é natureza também? Por que a gente limita a nossa capacidade? Limita a nossa capacidade de evoluir, limita a nossa capacidade de entregar mais vida para o mundo. E mais vida é isso, ser uma profissional cada vez melhor, ser uma mãe cada vez melhor, uma parceira cada vez melhor. E a gente vai limitando esses potenciais. E eu não tô falando isso para culpar ninguém, porque a gente faz isso porque a gente quer, né? Não vou ser aquela coach aqui que tem um monte hoje em dia que fala, você tem coisa diferente, você só não faz porque você não quer. Não é isso, né? Muitas vezes a gente não faz, e a maioria das vezes, porque a gente não tem recursos o suficientes para fazer diferente. Assim como eu ainda não tenho para várias coisas. Tá todo mundo aqui aprendendo, não é porque eu tô fazendo uma live com vocês que eu sou melhor ou pior. Eu tenho o meu processo e cada um tem o seu. Então tem muita coisa que eu também tô aprendendo e tô evoluindo. Mas o importante é você fazer essa escolha. Escolher realmente criar novos recursos para desenvolver novos capítulos. Então tudo bem você não ter esse recurso, tá tudo certo. Mas você escolhe ter novos recursos? Aí sim a gente fala sobre a nossa responsabilidade, né? Com a nossa vida de chegar aqui e sair diferente dela de quando a gente chegou. Então isso sim é a nossa responsabilidade, de procurar cada vez mais novos recursos, né?